Bom dia, meus lindos! Mais um dia para fazermos uma reflexão sobre os assuntos espirituais, às vezes tão esquecidos, né? Principalmente agora nessa era de internet, que tem tanta informação, mas o conhecimento espiritual, assim, puro, fidedigno, da melhor qualidade, não é passado. E esse conhecimento, ele é relevante quando ele é passado dentro de uma realização, tá? De modo que, quando Deus vem a esse mundo, aqui eu estou citando, no caso, o Bhagavad Gita, e transmite esse conhecimento dessa escritura, Deus é a verdade do conhecimento. O conhecimento que Deus passa é a verdade dele. Logo, o conhecimento que Deus passa é ele mesmo na forma de conhecimento. É o verbo que se faz escritura, né? Dessa maneira. Então, Deus é fantástico, que nos dá essa capacidade de ter o conhecimento no qual nós nos libertamos dessa forma humana, que, se bem usada, é uma forma maravilhosa. Devemos usar a nossa inteligência para absorver esse conhecimento que Deus nos revela, estudando as escrituras, mas principalmente meditando. No próprio Bhagavad Gita, Deus, né, o Senhor Krishna, ele está falando que a meditação é superior ao conhecimento, porque o conhecimento é apenas uma informação mental ou intelectual. Porém, a meditação nesse conhecimento, junto com a supervisão e a graça e a misericórdia de Deus no coração de cada pessoa, vai fazer com que você realize isso. Então há uma diferença entre você realizar o conhecimento e simplesmente você ser um erudito, um expert em todas as escrituras. Então nós vamos falar um verso hoje aqui do Bhagavad Gita, ok? Vou ler aqui para vocês em sânscrito, porque traz potência quando a gente lê em sânscrito, e depois vou dar a tradução e a gente vai comentar aí por 20 minutos. Então, o verso 67 do capítulo 18, que diz: Idam te natapaksya nabhaktaya kajachana Nachatsuri save vacham nachamam jobhyaswati. Tradução desse verso: este conhecimento confidencial jamais pode ser explicado àqueles que não são austeros, nem devotados, que nem se ocupam em serviço devocional, e tampouco a alguém que tenha inveja de mim. Nesse verso a gente entende que Deus está explicando que, se você não é um devoto dele, no caso aqui do Bhagavad Gita, Deus sendo revelado como Krishna, se você não é um devoto de Krishna, esse conhecimento não é para você. Você só pode realizar esse conhecimento se você estiver rendido aos pés de lótus de Deus, tá? Então esse conhecimento não é um conhecimento para qualquer um. A pessoa pode ler o Bhagavad Gita, estudar o Bhagavad Gita, mas se ela não se rende ao Supremo que está em seu coração, é apenas mais um conhecimento. Você pode entrar em contato com a verdade, mas se você estiver vivendo uma mentira no seu coração, essa verdade não vai fazer nenhum efeito. Assim como se a pessoa entra em contato com a luz, mas continua de olhos fechados, ou tem um problema visual, ela não vai enxergar a luz, nem as cores. Ela vai permanecer em escuridão. Então temos que estar preparados para receber esse conhecimento. Me veio aqui na cabeça, por exemplo, o conhecimento da engenharia não é viável para um médico que não gosta de engenharia, né? Ou não tem interesse
nesse assunto. Então, da mesma forma, o Bhagavad Gita, ele não é para as pessoas que não querem se render definitivamente a Deus e seguir a vida devocional. Mas os devotos de Krishna, de Deus, os amantes do Bhagavad Gita, eles às vezes quebram as regras e fazem aulas do Bhagavad Gita para as pessoas, ou seja, dá tiro no escuro, porque às vezes alguma pessoa vai captar essas informações, vai aceitar, vai gostar, vai se interessar mais profundamente e vai absorver esse conhecimento, vai meditar, vai realizar Deus, e depois esse conhecimento do Bhagavad Gita, ele é renovável. Na medida que sua consciência se ilumina, na medida que Deus se revela para você, através dessa introspecção intuitiva, naturalmente o Bhagavad Gita, ele se torna rico a cada leitura. Bhagavad Gita não é um livro para você ler assim como um romance, leu, acabou, não, é para a vida inteira. A cada ciclo que você progride na sua consciência, esse Bhagavad Gita vai ter uma revelação especial para você. Quando você se rende a Deus, ele está sempre se revelando para você. A cada dia ele está mostrando uma nova faceta da sua existência, e cada dia em Deus é renovado. Já a pessoa que não está rendida a Deus, está rendida à energia ilusória, ao falso ego, cada dia é um peso. Parece que tudo é repetitivo, tudo é chato, tudo incomoda. Aí a pessoa, para se libertar disso, né, porque o eu real não se dá bem muito com a energia material sem que esteja trabalhando esse serviço devocional aqui nesse mundo. Então a pessoa, em função de estar meio chateada com essa vida monótona, repetitiva, fica inventando coisas. Às vezes ela quer se empoderar, quer ter poder, quer ter fama, quer ter dinheiro, quer viajar para o mundo inteiro, porque ela não se autossuporta nesse sentimento de vazio. O devoto não, quando ele recebe esse conhecimento, imediatamente ele está autossatisfeito, ele fica situado no espírito, ele fica em comunhão amorosa com Deus em seu coração. E a ideia de Deus, quando ele traz esse conhecimento, e sendo dito aqui agora, ele quer que todo mundo compreenda isso. Olha, você, espírito, parte integrante minha, que está agora na experiência dessa forma humana, lembra que você tem uma inteligência para compreender o conhecimento do Bhagavad Gita, mas você tem que se render à essência do Bhagavad Gita. Você tem que se render a Deus, conforme ele se revela. Você não tem que ficar discutindo, duvidando, você tem que se render, e depois, na medida que Deus for se revelando, você vai entender as coisas. É igual você está com dor de cabeça, aí eu falo, toma esse remédio aqui, que ele já foi pesquisado por vários cientistas, é um sucesso, todo mundo comprovou a eficácia, e vai passar a sua dor de cabeça, aí você fala assim, mas eu não acredito nisso, eu não acredito no remédio, não acredito em nada. Aí você não toma o remédio e você vai continuar com dor de cabeça. E se você tomasse o remédio, você fala assim, uau, passou minha dor de cabeça. Assim mesmo, quando você absorve o Bhagavad Gita, dessa espécie de aceitação completa, confiança, rendição a Deus, o Bhagavad Gita é o remédio que vai curar a sua ilusão, que vai dissolver o seu falso ego, que vai fazer você viver nesse mundo com esplendor. E nesse verso aqui, o Senhor Krishna está falando que esse conhecimento é confidencial. Rajagunyam quer dizer confidencial. Deus está falando, eu trago o conhecimento que é mais confidencial da existência. Esse conhecimento do Bhagavad Gita é eterno. Esse conhecimento do Gita é a minha presença na forma do verbo. E o verbo se fez escritura. Compreende? Então, Deus está confidencializando para você sempre o conhecimento máximo no qual você vai se liberar dessa energia material, porque Deus ele te ama, porque Deus ele tem a misericórdia dos seus filhos. Deus não quer ver você vivendo nessa ilusão, sofrendo, revoltado.
brigando com todo mundo. Por isso que ele vem, por isso que ele envia várias almas evoluídas lá do mundo espiritual para vir passar essa mensagem para nós que estamos aqui agora nessa matrix, nessa maia, nessa caixinha fechada de ignorância, para que simplesmente a gente aceite isso e comece a praticar. Não é só para você ficar lendo escritura, intelectualizando, questionando, você não vai chegar a nada. Você está fazendo isso há milhões e milhões de vidas. Nessa vida humana você tem que chegar e tomar a decisão: vou me render a Deus e eu quero sentir isso, o amor de Deus, quero sentir minha posição aqui nesse mundo, eu não quero ficar distraído, vacilando aqui. Deus cada dia nos dá uma oportunidade para realizá-lo, mas nós estamos desperdiçando a nossa energia com futilidades, com devaneios mentais. Também agora a tecnologia, então, aí a pessoa fica mesmo o dia inteiro só com coisas inúteis. Temos que nos absorver no conhecimento espiritual. Então, primeiro ponto é esse: renda-se a Deus. Entenda quem é Deus, quem é a suprema personalidade divina. E rendidos assim ao divino, com essa fé, com essa confiança, porque você ainda não realizou completamente Deus, mas ali tem algo que pode ser, você começa a ler o Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita é como se Deus estivesse falando para você de dentro do coração, como ele falou para Arjuna. Mas como Arjuna era um devoto de Krishna, ele entendeu perfeitamente o Bhagavad Gita, e no final da exposição da escritura ele lutou a batalha de Kurukshetra, porque esse era o desejo de Deus, essa batalha que está acontecendo agora mesmo dentro do nosso coração, entre luz e sombras. E nós temos que aprender a conduzir a nossa vida para nos posicionar transcendentalmente nesse mundo como servos amorosos de Deus, deixando, né, que a nossa vida seja instrumentalizada por Deus, onde Ele vai nos dar a potência para estar aqui falando alguma coisa para quem puder ouvir, para quem já estiver sintonizado nesse nível de conhecimento, tá? Então, só por você estar ouvindo essas palavras, você já está recebendo aquilo que se chama sukriti, um crédito, porque você parou pelo menos para ouvir algo espiritual, para meditar sobre essas palavras. E aí você vai se associar com pessoas que estão sempre falando esse conhecimento superior, pessoas que são realizadas, almas avançadas, e aí você vai progredindo. É assim que progride. Se você é um engenheiro, você vai se associando com o conhecimento, depois com os professores, depois com as pessoas que já estão trabalhando nesse ramo da engenharia, criando coisas diferenciadas. E aí você vai evoluindo. É assim que acontece, não tem estagnação, né? Como diz lá na Bíblia, né? A vida morna, você é rejeitado quando você é morno. Então o Krishna está falando aqui, não explique esse conhecimento para as pessoas que não são austeras, pessoas que não colocam sua energia e seu tempo para a realização espiritual. Então Krishna fala: para que você vai falar o conhecimento mais confidencial, mais elevado do universo, para pessoas que no final vão até te ofender? Como diz, né? Não dê pérolas a porcos, não dê palavras santas a pessoas depravadas, que vivem na ignorância, no falso ego. Só estão interessadas em desfrutar e possuir nesse mundo material, sem entender que tudo isso é passageiro. Compreende? E aí Krishna está falando aqui: Deus não dá o conhecimento, você vai perder tempo. Dá esse conhecimento para os devotos, para as pessoas que estão interessadas em se render a mim. É isso que Deus fala. E é isso que a gente tenta fazer, né? Quando a gente vê que é uma pessoa que não está muito interessada, a gente não perde tempo falando do Bhagavad Gita. A não ser que sinta que a pessoa está muito interessada nisso, que ela quer se render a Deus. Aí você vai falar daquele jeito, onde a super-alma no seu coração vai passar a mensagem para aquela pessoa de modo perfeito. Depois Krishna diz aqui,
nem devotados. Se você não é devotado a Deus, para que você quer o conhecimento a Deus, né? Para que você vai pregar o Bhagavad Gita para um ateu? Ele vai estar sempre brigando com você, contradizendo, racionalizando. Às vezes ele vai ter até uma inteligência superior negativa para contradizer a existência de Deus. Então o devoto ele é muito simples, ele simplesmente está vivendo na realização de Deus e por causa desse amor ele sente vontade de transbordar essa sabedoria para o coração de todas as pessoas. Assim Krishna está falando. Olha lá se essa pessoa é devotada, se ela veja a ação dela, se ela está cantando uma japa, se ela está estudando o Bhagavad Gita com aquele jeito mais profundo, se ela está se associando com pessoas que estão nessa evolução espiritual. Então você pode perceber a pessoa que é apta para receber esse conhecimento. Deus no seu coração vai mostrar, vai trazer pessoas para você que já estão nessa característica, que tem essas qualidades espirituais. Depois ele fala assim, não dá esse conhecimento para as pessoas que não se ocupam em serviço devocional. Você é um eterno servo amoroso de Deus. Se você não está ocupado nesse mundo em servir ao divino, certo? Porque tudo é Deus, e Deus está dentro de você, e você está dentro de Deus. Se você não fica nessa posição eterna, intrínseca do espírito, que é viver como um servo eterno de Deus, esse conhecimento também do Bhagavad Gita não tem serventia. Tá? Porque o Bhagavad Gita ele alimenta o seu serviço, a sua vontade de servir. O Bhagavad Gita ele cria um êxtase da super-alma no seu coração. Deus ele fica muito feliz, porque Deus é a fonte da felicidade. E ele diz no Bhagavad Gita, as pessoas que me são mais queridas são aquelas que estão transmitindo esse conhecimento que eu vim pessoalmente transmitir para todo mundo. E vocês estão aí tentando, de alguma forma, nessa escuridão, onde está todo mundo de olho fechado ou dormindo, hipnotizados, e você está falando. Mas quem vai ouvir? Então você não tem que ficar preocupado com isso, simplesmente transborde esse conhecimento. É isso que Deus pede aqui no Bhagavad Gita, mas dê preferência para aqueles que realmente querem ouvir e querem se situar na vida devocional, no serviço devocional. E depois ele fala, também não fale para as pessoas que têm inveja de mim. Se uma pessoa não se rende a Deus, entende que Deus é tudo, é a fonte suprema de toda a existência, de toda a consciência, de toda a felicidade, e mesmo assim não se rende ou não aceita a existência dele, né? Nem tenta assim, sentir se isso é uma realidade, a pessoa é simplesmente uma rebelde que não quero saber do divino, não quero saber de mais nada, vou seguir minha vida, não questiono a morte. Isso tudo é uma espécie de medo inconsciente. Quer permanecer naquela zona de conforto de um sistema que está escravizando aquela alma. Então você tem que sair, e Deus ele vem esse mundo, e seus devotos vêm e falam, acorda, desperta, levanta e luta. Isso que Krishna falou para Arjuna. Arjuna estava questionando muito, estava sofrendo, porque ia sair daquela vidinha dele. Então Krishna fala, não, você tem que levantar e lutar, e é isso que você tem que fazer. Dentro do nosso coração, Deus está falando, está acontecendo uma batalha aí, da sua vontade de se libertar do mundo, e por outro lado você está se associando, está gostando desse quentinho da energia material que está só te manipulando pelos modos da natureza. Então você tem que sair disso. Tá? Então, se você não se rende a Deus, você tem inveja de Deus. Por que você não se renderia a Deus? Então, aqui Deus está falando, é porque eles têm inveja. Não só de Deus, né? Inveja de tudo aqui nesse mundo. Então o devoto é muito humilde, ele é bondoso, ele é misericordioso também, como é Deus, e quem quiser vir para a vida espiritual e sair definitivamente desse samsara, desse ciclo de nascimentos e mortes, dessa confusão, desse conflito mental, desarmonização emocional, então se renda a Deus, siga o processo espiritual, medite, cante e seja feliz. Ok?
Beijo no coração. Haribol!